Nesse vídeo eu vou falar do conto Profissão, de Isaac Asimov. Profissão é um conto do Asimov passado em um futuro onde as profissões são determinadas pelo Estado. Foi publicado originalmente em 1957. Mas antes de falar do conto propriamente, vou falar um pouco do Isaac Asimov, ou Isaac Asimov. Ele nasceu em 2 de janeiro de 1920, na antiga União Soviética, e se mudou cedo para os Estados Unidos. Ele faleceu em 1992, 6 de abril de 1992, com 72 anos, em decorrência de complicações devido ao vírus da AIDS, contraído em uma transfusão de sangue durante uma cirurgia. Era PhD em bioquímica. O bom doutor, como ficou conhecido, construiu sua carreira científica como escritor. Ele escreveu mais de 500 publicações, entre ficcionais e técnicas, e tem obras em cada categoria importante do sistema de classificação bibliográfica de Dewey, exceto em filosofia. Eu vou deixar o link dessas referências na descrição do vídeo. Isaac Asimov é considerado um dos 3 grandes da ficção científica, ao lado de Arthur C. Clarke e Robert A. Heinlein. Desculpem a pronúncia em inglês de algumas palavras e tudo, o inglês não é meu forte. Arthur C. Clarke, um dos 3 grandes, é o autor de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Ele também é autor de, entre outros, O Fim da Infância, Encontro com Rama e vários outros livros de ficção científica. Já Robert A. Heinlein, a sua obra principal é Um Estranho em uma Terra Estranha. Um Estranho em uma Terra Estranha foi escrito em 1961, vencedor do prêmio Hugo de 1962. Nele é contada a história de Valentine Michael Smith, um humano criado pelos habitantes do planeta Marte, até seu retorno à Terra no início da Idade Adulta. Outra obra famosa do Arthur Heinlein é Tropas Estelares, que deu origem ao filme de mesmo nome, Tropas Estelares, dirigido pelo Paul Verhoeven. Paul Verhoeven dirigiu Robocop, O Vingador do Futuro e outras obras. Voltando ao Isaac Asimov, Fundação é a obra máxima dele, composta originalmente de 3 livros, que devido ao grande sucesso foi expandida em... A trilogia original é Fundação, Fundação e Império e Segunda Fundação. A trilogia original, inicialmente era uma série de 8 pequenas histórias publicadas na Allstones Magazine entre maio de 42 e janeiro de 1950. De acordo com Asimov, a premissa foi baseada em ideias colocadas pelo livro de Edward Gibbon, História do Declínio e Queda do Império Romano. O primeiro livro, Fundação, foi publicado em 1951, Fundação e Império em 1952 e Segunda Fundação em 1953, resultando na trilogia da Fundação, como a série ficou conhecida por décadas. A trilogia Fundação ganhou o prêmio Hugo, especial como a melhor série de ficção científica e fantasia de todos os tempos, em 1966, superando concorrentes de peso como O Senhor dos Anéis, de Tolkien, e John Carter de Marte, de Edgar Rice Burroughs. A HBO está com planos de produzir a obra Fundação, em formato de série, para TV. Asimov também é o autor da Saga dos Robôs, sendo o criador das famosas 3 leis da robótica. Apresentadas no livro Eu, Robô, as 3 leis da robótica foram criadas como condição da coexistência dos robôs com seres humanos, como prevenção de qualquer perigo que a inteligência artificial pudesse representar à humanidade. A primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariem a primeira lei. Terceira lei da robótica: um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e segundas leis. Mais tarde, no livro Os Robôs do Amanhecer, o robô Deniel viria a instituir uma 4ª lei, a Lei Zero. A Lei Zero é: um robô não pode fazer mal à humanidade e nem, por inação,
permitir que ela sofra algum mal. Bom, falando agora do conto Profissão, é um conto do Asimov, passado no futuro, né, onde as profissões são determinadas pelo Estado. Foi publicado originalmente em 1957. George Platten, o protagonista da história, história que inicia com o mesmo em uma instituição especial na véspera das Olimpíadas que determinam a profissão de cada cidadão. A profissão é determinada mediante testes feitos por especialistas com auxílio de computadores que a determinam de acordo com a capacidade cerebral de cada cidadão. E é inserida essa profissão no cérebro do cidadão. O status e a qualidade de vida de uma pessoa na época em que se passa o conto dependia da profissão para a qual ela seria designada. E não ser capaz de exercer profissão alguma era o mais baixo nível social a que uma pessoa podia pertencer, a mais vergonhosa posição social. Não vou entrar mais em detalhes para não passar de spoilers, né? Não estragar o prazer de ler o conto. Mas esse conto Profissão é o meu conto, até o momento, favorito do Asimov. Pode ser que tenha outros contos que eu venha ler, que passe a ser o meu preferido, mas é o que eu mais gostei. Agora, o Asimov era genial, então assim, tem contos fantásticos. Quem gosta de ficção científica, não precisa nem ser exatamente ficção científica, de boa leitura, reflexiva, inteligente, eu recomendo que leia as obras de Asimov. Além de ser uma fantástica obra de ficção científica, é uma maravilhosa obra filosófica, como em geral o é toda boa obra de ficção científica, que nos incita a ver além das aparências, a ousar, a sair do comodismo. Enfim, é um conto, eu achei soberbo. Agora, como todo conto de ficção científica, uma obra, né, de ficção científica, ela acaba sofrendo do mal que em geral as obras de ficção científica sofrem, por, em geral, se passarem no futuro, e com isso muitas coisas ficam obsoletas, anacrônicas. Algumas coisas que ele presentes no conto e nos livros de Asimov, hoje em dia já foram superadas, ou já não existem mais. Por exemplo, são usadas fitas para gravar os dados nos computadores. Hoje nós, né, já temos HDs, temos memórias, né? Então, sempre, em geral, contos de ficção, quanto mais antigo for, mais, às vezes, inverossímeis eles se tornam, né? Embora, em alguns, e principalmente esse de Asimov, tenha coisas que ainda são bem avançadas, que não alcançamos ainda, que torna ele ainda bem futurístico, né? Mas, independente de alguns pontos do livro, algumas coisas estarem hoje em dia meio obsoletas, a ideia em si, a mensagem que ele quer passar ainda é atualíssima. Ainda assim, eu acho que talvez seja até universal e atemporal. Algo que eu acho torna a maioria dos livros de ficção científica escrito até a primeira metade do século XX, um pouco depois, 1950, 60, 70, é o advento da internet, como ela é hoje, né? Porque muitos não previram, né? E não, foi um advento que pegou de surpresa a maioria, né, dos autores de ficção científica. Os smartphones também era algo que, em geral, não foi previsto pelos autores de ficção científica, embora tenham algo, né, parecido. Asimov em geral, em seus contos tem um computador central que as pessoas consultam, mas não nos moldes que a gente tem hoje, né, de termos computadores de bolso, né, na mão de praticamente qualquer um da população, né? Mas, como disse, não desmerece o conto. O conto vale a pena ser lido, mesmo que pontualmente tenha algo que o tornou obsoleto, tornou anacrônico, né? Desatualizado. Vale a pena pela ideia geral. Eu recomendo fortemente o conto Profissão, além de outras obras de Asimov, outros contos, né? Esse Profissão, ele faz parte de uma coletânea de contos chamada Nine Tomorrows, 9 Amanhãs. Enfim, recomendo que você leia Profissão, de Isaac Asimov, além dos outros contos e livros do Isaac Asimov. Vou deixar o link de todas as referências e fazendo uma busca pela internet, você vai achar esse conto em português. Em inglês você acha facilmente, não só esse conto, como outras obras do Asimov. Em português talvez seja um pouquinho mais demorado para encontrar, mas encontra. É isso aí. E para ilustrar como contos de ficção científica
os seus autores, em geral, não estão muito errados e conseguem, às vezes, se antecipar, né, ao futuro, né? Eu vou deixar nos links na descrição lá do vídeo um link para uma notícia do History, do canal de TV History, que mostram que cientistas já estão perto ou descobrem uma maneira de inserir o conhecimento diretamente no nosso cérebro. Basicamente, um grupo de cientistas do laboratório HRL estudou as ondas cerebrais de um piloto de avião treinado, né, gravando cuidadosamente a atividade cerebral. Em seguida, projetaram uma touca para estimular partes do cérebro que seriam usadas por pilotos principiantes em simuladores de voo. O grupo que usou a touca estimuladora avançou um terço a mais rápido no treinamento do que o grupo de controle da pesquisa. Mas ainda é algo incipiente, né? O grupo que avançou teve que treinar também de forma consistente para obter melhores resultados e continuou praticando no simulador para seguir com seus ganhos na aprendizagem. A pesquisa ainda está longe de indicar o dia em que conquistaremos o conhecimento sem esforço algum. Mas é um caminho, né, gente? É o início. Nada em geral na ciência, na tecnologia, nasce pronto, acabado. Começa de uma forma até meio grotesca, meio até risível, para em seguida, em geral, né, em alguns casos, avançar e trazer algo de realmente útil e que vá ajudar na evolução humana, tecnológica, né? E deixo nos links também um link para um vídeo chamado Conformidade Social, que é uma experiência que mostra como que a nossa mente funciona de uma certa forma, né? Como é que a gente é condicionado, como que nossa mente pode ser condicionada só de acordo com o meio em que vivemos, com o meio social, com os costumes, com os hábitos, como que o cérebro e a mente humana tenta se adaptar ao meio em que vive. Mesmo que o que ela esteja fazendo, esse costume, essa tradição, não tenha muito sentido, seja até meio risível, ou seja até, se fôssemos raciocinar, se fôssemos analisar racionalmente, algo não recomendável, errado até. Né? Tem tradições tradições e costumes que são até imorais. Né? Em algumas tribos se matam crianças que tenham nascido defeituosas, se matam homossexuais em alguns países, principalmente por causa de religião, etc. Se apedrejam pessoas, enfim.